Quando você pensa na Venezuela, o que vem à sua cabeça? Provavelmente, duas imagens opostas e chocantes. De um lado, a notícia de que o país tem as maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. Do outro, as cenas de prateleiras vazias, crises humanitárias e milhões de pessoas fugindo do país. Como um lugar tão rico em recursos naturais pode chegar a uma situação tão extrema? A resposta é muito mais complexa do que as manchetes diárias sugerem, e está cheia de detalhes que muitas vezes são deixados de lado. Hoje, vamos mergulhar fundo na história e na realidade venezuelana para revelar 7 fatos surpreendentes que provavelmente esconderam de você. Fatos que vão desde fenômenos naturais únicos no mundo até disputas territoriais que podem redesenhar o mapa da América do Sul. Prepare-se, porque a história que vamos contar vai muito além da polarização política e mostra a face desconhecida de uma nação fascinante e trágica. Vamos começar pelo nosso primeiro fato, que é o coração do paradoxo venezuelano, a maldição do petróleo. Sim, você ouviu certo. Ter as maiores reservas de petróleo do planeta se tornou uma maldição. Economistas chamam isso de doença holandesa. Funciona assim. Nos anos 70, com a alta dos preços do petróleo, a Venezuela foi inundada por uma quantidade absurda de dólares. O país se tornou monotemático, focando quase que exclusivamente na extração e exportação de petróleo, enquanto outros setores como a agricultura e a indústria foram abandonados. Por que plantar comida ou fabricar produtos se era muito mais fácil e barato importar tudo com os petrodólares? Durante gerações, a economia venezuelana se tornou completamente dependente do preço de uma única commodity. Quando o preço do barril de petróleo estava alto, tudo era festa e consumo. Mas quando o preço caía, a economia inteira entrava em colapso, porque não havia outra fonte de renda para sustentar o país. Essa dependência extrema criou uma economia frágil e vulnerável, preparando o terreno para a crise devastadora que veríamos anos depois. A riqueza que deveria ter sido uma bênção acabou se tornando o motor da própria ruína econômica. Agora, vamos deixar a economia de lado por um momento e olhar para o céu da Venezuela, para um espetáculo da natureza que parece saído de um filme de ficção científica. Nosso segundo fato é o relâmpago eterno de Catatumbo. Imagine um lugar na Terra onde quase todas as noites do ano acontece uma tempestade de raios, silenciosa e contínua. Esse lugar existe e fica sobre o lago de Maracaibo. Por cerca de 160 noites por ano, durante até 10 horas por noite, o céu é cortado por uma média de 28 raios por minuto. São milhões de descargas elétricas anualmente. O fenômeno é tão intenso e constante que a luz gerada pode ser vista a mais de 400 quilômetros de distância, o que rendeu ao local o apelido de O Farol de Maracaibo, usado por navegantes durante séculos. Cientistas explicam que a combinação de ventos quentes e úmidos, vindos do Caribe, com o ar frio que desce das montanhas, dos Andes cria as condições perfeitas para essa tempestade quase perpétua. O relâmpago de Catatumbo não é apenas uma curiosidade, é o maior gerador de ozônio troposférico do planeta e um símbolo poderoso da riqueza natural de um país. Cheio de maravilhas desconhecidas, da maravilha natural, voltamos para uma realidade econômica dura e quase inacreditável. O terceiro fato é sobre a hiperinflação e o dinheiro que virou pó. É difícil para nós imaginar o que é viver em um país onde os preços dobram a cada poucos dias ou até mesmo horas. Na Venezuela, isso foi a realidade por anos. A hiperinflação atingiu níveis tão absurdos que o dinheiro físico, o bolívar, perdeu completamente o seu valor. As pessoas precisavam de mochilas cheias de notas para comprar itens básicos, como 1 quilo de arroz ou um frango. As moedas simplesmente desapareceram de circulação, pois o metal de que eram feitas valia mais do que o seu valor nominal. A criatividade e o desespero levaram a situações surreais. Artesãos começaram a usar as notas de bolívares, agora inúteis como dinheiro, como matéria-prima para fazer bolsas, carteiras e esculturas para vender a turistas. Em alguns mercados, era mais prático pesar as notas em uma balança do que contar uma por uma. Esse colapso monetário não é apenas um dado econômico, é uma tragédia que desintegrou o cotidiano e a dignidade de milhões de pessoas, mostrando de forma brutal como o valor do dinheiro é, no fundo, uma questão de confiança. Agora vamos para o nosso quarto fato. Uma tensão geopolítica que ferve em fogo baixo há mais de um século, mas que pode explodir a qualquer momento. Estou falando da disputa territorial por Essequibo. Você sabia que quase 2/3 do território da vizinha Guiana são reivindicados pela Venezuela? É uma área gigantesca de 159.500 km², rica em recursos naturais como ouro, diamantes e, mais recentemente,
enormes reservas de petróleo. A disputa remonta ao século XIX, quando as fronteiras ainda eram definidas por potências coloniais. Um laudo arbitral de 1899 deu o território à então Guiana Inglesa. Mas a Venezuela nunca aceitou essa decisão, alegando que o acordo foi fraudulento. Por décadas, a questão ficou adormecida, mas a descoberta recente de bilhões de barris de petróleo na costa de Essequibo jogou gasolina nessa fogueira geopolítica. A Venezuela reativou sua reivindicação com força, realizando até um referendo popular sobre a anexação da área. A tensão na fronteira aumentou drasticamente, com movimentação de tropas e preocupação internacional. Essa disputa não é apenas por um pedaço de terra no mapa. É uma luta por um futuro econômico que pode alterar o equilíbrio de poder e a geografia de toda a América do Sul. Essa combinação de crise econômica e instabilidade gerou uma consequência devastadora. Nosso quinto fato: o maior êxodo da história moderna da América Latina. Mas antes de irmos para ele, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Os números são assustadores. Segundo as Nações Unidas, mais de 7,7 milhões de venezuelanos já deixaram o país. Para se ter uma ideia, isso é mais do que toda a população da Dinamarca ou da Finlândia. É uma crise migratória que supera, em números, a da Síria em seu auge. Essas pessoas não estão saindo em busca de uma vida melhor, elas estão fugindo para sobreviver. Elas cruzam fronteiras a pé, por rios, por trilhas perigosas, levando apenas o que conseguem carregar. Países vizinhos como Colômbia, Peru, Equador e o Brasil receberam a maior parte desse fluxo, enfrentando enormes desafios sociais e econômicos para acolher tantas pessoas. Em cidades como Boa Vista, estado de Roraima, no Brasil, a chegada massiva de venezuelanos transformou a demografia e a vida local. Em todo o continente, comunidades de expatriados se formaram, tentando reconstruir a vida do zero, lidando com a saudade, o preconceito e a luta diária para se sustentar longe de casa. A crise social na Venezuela não se manifesta apenas na migração, mas também internamente, em uma espiral de violência. E isso nos leva ao nosso sexto fato: um olhar sobre a criminalidade e a realidade brutal do sistema prisional do país. Por vários anos, cidades como Caracas figuraram no topo das listas de cidades mais perigosas do mundo, com taxas de homicídio que superavam as de muitas zonas de guerra. A desintegração do Estado e a crise econômica criaram um ambiente onde gangues e o crime organizado floresceram. Mas um dos símbolos mais sombrios dessa realidade é o sistema carcerário. Prisões como o Penal de Lejaldio, que ficou conhecido como Beco dos Corvos, se tornaram notórias por serem controladas pelos próprios detentos, os chamados pranes. Nesses lugares, o Estado perdeu completamente o controle, e as prisões funcionavam como cidades autônomas do crime, com regras próprias, comércio de armas e até mesmo festas e piscinas. Embora o governo tenha feito intervenções recentes para retomar o controle de algumas dessas prisões, a violência endêmica e a violação de direitos humanos deixaram cicatrizes profundas na sociedade venezuelana. Por fim, nosso sétimo fato, talvez o mais doloroso de todos, pois ele está marcado no corpo das pessoas: o impacto da dieta de Maduro. Esse é um termo irônico e trágico criado pelos próprios venezuelanos para descrever a perda de peso em massa e involuntária da população devido à grave escassez de alimentos. Não se trata de uma dieta por escolha, mas por falta de opção. Pesquisas de universidades venezuelanas revelaram dados chocantes. Em um dos piores anos da crise, a população perdeu, em média, mais de 10 quilos por pessoa. A falta de acesso a proteínas, vitaminas e calorias suficientes levou a um aumento alarmante da desnutrição, especialmente entre crianças e idosos. Histórias de famílias que comiam apenas uma vez por dia, ou que dependiam de sopas comunitárias para não passar fome, se tornaram comuns. A dieta de Maduro é mais do que estatística. É a face visível de uma crise alimentar severa que comprometeu a saúde e o futuro de toda uma geração. Um testemunho silencioso e físico do colapso de uma nação. Chegamos ao final da nossa jornada pelos fatos desconhecidos da Venezuela. Vimos que por trás das manchetes polarizadas, existe um país de complexidade impressionante. Uma nação abençoada com uma riqueza natural espetacular, como o petróleo e o relâmpago de Catatumbo. Mas ao mesmo tempo amaldiçoada por uma dependência que a levou ao colapso. Vimos as consequências humanas devastadoras dessa crise, expressas na hiperinflação que transformou o dinheiro em papel, no êxodo de milhões em busca de sobrevivência e na fome que marcou o corpo de seu povo. A história da Venezuela é um alerta poderoso sobre como a má gestão, a dependência econômica e a instabilidade política
podem destruir uma nação. Mas é também uma história de incrível resiliência humana. Entender essa complexidade é o primeiro passo para ter uma visão mais justa e empática sobre o que acontece com nossos vizinhos. O que você achou desses fatos? Havia algum que você não conhecia? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber sua opinião. Se você gostou desse mergulho profundo na história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.